Oi, gente, estamos de volta e conforme prometido no vídeo anterior, para quem assistiu, né? Agora vamos falar sobre a parte mais legal da história grega, para muitos, que é a parte cultural, religião, mitologia, Olimpíadas, contribuições na filosofia, nas ciências, nas artes, enfim. A Grécia, ela é um berço cultural muito grande e muito importante para as sociedades que nós temos hoje. Muitas das coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia vieram de lá ou têm como base o povo da Grécia Antiga. Para começar, talvez um dos pontos mais famosos da Grécia Antiga, talvez uma das coisas que automaticamente a gente lembre quando a gente fala a respeito de Grécia Antiga é da religião deles. Tanto da parte religião mesmo, quanto da famosa mitologia grega. De antemão, gente, eu já vou desanimar vocês que eu não vou falar, contar os mitos das histórias dos deuses e tal, porque isso não é o que a gente estuda enquanto ciência. Mas não parem o vídeo, não desliguem, não saiam daí. A gente vai falar um pouco a respeito, tá? Continuem, por favor. Então, a religião grega, assim como a grande maioria das religiões do mundo antigo, era politeísta. Os gregos, apesar de serem independentes nas suas cidades, nos seus governos, eles tinham uma coisa que unia a todos, que era a religião. Então a religião ela é o principal vínculo cultural que une todos os gregos. Se tem uma coisa que existia em comum em todas as cidades, era a questão religiosa, o culto aos deuses e tudo mais. E é outra característica muito importante da religião grega antiga é que ela é antropomorfista. Assim como os egípcios, os gregos, eles também acreditavam que os seus deuses tinham características humanas, características físicas e comportamentos humanos. Quem não lembra da história de Zeus descendo até a terra, se relacionando com uma mortal e tendo como filho Hércules? Então, isso é coisa de ser humano. Então, deuses antropomórficos são deuses que possuem características e comportamentos humanos. Os gregos acreditavam que os deuses deles eram assim. Além dos deuses, os gregos também reverenciavam os heróis. Os heróis eram os semideuses, como Hércules, por exemplo, né? Não são totalmente deuses, mas são conhecidos como heróis. Outra característica muito importante deles, da religião grega, é que eles não possuíam normas estabelecidas, o que a gente chama de dogmas, em um livro. Não existia um livro sagrado como a Bíblia, por exemplo. Na religião grega não existia. Eles não possuíam nenhum tipo de livro sagrado. As celebrações e todas as tradições da religião eram transmitidas de forma oral, eram transmitidas pela fala. Não existe nenhum livro onde a gente vai estudar a respeito da história grega baseado no versículo tal, do capítulo tal. Desculpa, da religião. Isso não vai acontecer, porque eles não possuíam esse livro. No mais, era muito parecido com as religiões que são praticadas hoje em dia. Existiam os cultos públicos, onde as divindades, os deuses, eram celebrados e geralmente conduzidos por sacerdotes, né? Muito parecido com qualquer religião da atualidade. E as famílias, particularmente, também prestavam culto privado aos espíritos dos seus antepassados. Isso também acontecia bastante. Então, o que caracteriza a religião grega como tão particular é a presença de muitos deuses, semideuses também, e a mitologia que foi criada ao redor dessa religião. Porque a mitologia grega ela está ligada diretamente à religião grega. Mas afinal, o que é mitologia, né? O que seria essa palavra? Ela existe só na Grécia? Ela foi inventada por eles? Não, gente. Mitologia, ela existe. O sentido real da palavra existe até hoje. Falando em termos gerais, né? Uma das explicações para a gente
entender mitologia, poderíamos dizer que é uma explicação, uma resposta para alguma coisa que até então é inexplicável. Não é cientificamente provado, mas é uma explicação para algo que até então é inexplicável, como por exemplo a religião. Então não é algo que só os gregos fazem. Muitos outros povos também fazem usam essas explicações mitológicas, porque não podem ser explicadas cientificamente, para algo que até então não tinha explicação. O que chama a atenção na mitologia grega é a forma como ela se propagou ao longo do tempo e acaba atraindo muito a gente, né? Porque ela deixa um conjunto, os gregos deixaram um conjunto muito rico dessas narrativas, dessas histórias, e são histórias muito interessantes que juntam deuses e semideuses, heróis, deus do bem, deuses do mal. Então acaba se tornando muito interessante. Quem não ama uma boa história de mitologia ou um jogo de videogame sobre mitologia ou um livro, é sempre bom, né? Percy Jackson que não nos deixa mentir. E aí, pra gente não passar despercebido, eu trouxe aqui a lista dos principais deuses gregos. A gente tem a Hestia, que é a deusa do fogo, a Hera, deusa do casamento e esposa de Zeus, né? O Zeus, que é o Todo-Poderoso, deus do céu, do raio aqui na mão dele, né? Aí a gente tem Poseidon, que seria o deus do mar, a Deméter, que é a deusa da agricultura, Hades, deus dos infernos, Hefesto, que também é conhecido também como deus do fogo, Ares, que é o deus da guerra, Dionísio, deus do vinho, o famoso Dionísio, deus do vinho, das festas, Hermes, que é o carinha aqui das asinhas nas pernas, que é o deus do comércio e da eloquência, da fala, Atena, deusa da sabedoria e da ciência, que depois vai dar nome à cidade, né? Artemisia, ou Artemis, né? Deusa da lua. Apolo, o famoso Apolo, deus do sol e da beleza. E a Afrodite, a deusa do amor e da beleza também. O Apolo e a Afrodite são sempre representados como os mais bonitos. Esses são os principais. Aí tem os semideuses, tem os heróis, tem as ninfas, tem. Enfim, é muita coisa se a gente for entrar dentro dessa parte da mitologia. Mas a gente não vai entrar agora nessa parte, não. Mas quem se interessar nisso, depois a gente pode conversar a respeito. Outro legado muito importante que os gregos deixaram para a gente e que também é muito praticado e muito falado até hoje são os Jogos Olímpicos, né? Os gregos eles usavam muito as competições esportivas, eles valorizavam muito a atividade física. Então, a partir do ano 776 a.C., eles resolveram se juntar de 4 em 4 anos. As cidades gregas se reuniam, diversas cidades gregas se reuniam, a população das cidades, né, na verdade, se reunia na cidade de Olímpia para a realização de um festival de competições que ficou conhecido como Jogos Olímpicos, justamente por conta do nome da cidade onde acontecia. Esses jogos eles tinham um objetivo muito importante para os gregos, que era honrar a Zeus. Os jogos aconteciam em homenagem a Zeus, que era o deus do céu, deus dos deuses, e incluía não só provas esportivas, mas também incluíam competições musicais e competições e disputas poéticas. Então, eram os jogos esportivos e culturais ao mesmo tempo, envolvendo moradores, habitantes das mais diversas cidades e estados gregas. Mas é importante a gente lembrar que apesar de ter gente de várias cidades, os jogos eles não eram 100% democráticos. Apenas os homens livres e nascidos nas cidades gregas poderiam participar dos jogos, ou seja, apenas os cidadãos gregos, né, que recebiam esse título, poderiam participar ativamente dos jogos,
competindo, apenas eles, não era todo mundo. Esses jogos eles foram realizados até o ano de 393 depois de Cristo, na cidade de Olímpia, quando o imperador romano Teodósio I, o Império Romano invadiu o território grego e o imperador romano Teodósio, que era cristão, mandou fechar o templo de Zeus, porque era considerado um templo pagão, não era do cristianismo, que esse templo existia em Olímpia, então se o templo está fechado, não fazia mais sentido existirem os jogos em homenagem a Zeus. E é assim que os Jogos Olímpicos da Antiguidade se encerram. Muitos e muitos e muitos anos depois, muitos séculos depois, no ano de 1896, esses jogos vão voltar a acontecer, só que com outro nome, Jogos Olímpicos da Era Moderna, porque já foi agora, né, no século XIX. Agora que eu digo, é bem mais recente. E aí, não por acaso, a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna também aconteceram na cidade de Atenas, na Grécia. E aí, desde então, esses jogos eles vêm acontecendo anualmente, ou, desculpa, de 4 em 4 anos. Eles vêm acontecendo a cada 4 anos em um país, em cidades diferentes, mas o objetivo continua o mesmo, né? Que é promover a paz e a união dos povos através do esporte. Só esse ano, por conta do tal do coronavírus, da tal da Covid-19, é que os jogos não aconteceram na data prevista. Está previsto para acontecer no ano que vem, espero que tudo dê certo, que seria justamente em Tóquio, no Japão. Mais outras coisas que os gregos deixaram para a gente, assim como herança, como legado cultural. O primeiro deles aqui é a questão da arquitetura, né? Essas colunas, esse estilo aqui de colunas que a gente ainda vê muito, principalmente em prédios oficiais, por exemplo, alguns prédios importantes dos Estados Unidos, que vocês já devem ter visto em filmes, séries americanas, tem muito essas colunas, essas fachadas. Isso daqui é uma arquitetura grega, da Grécia Antiga. Esse estilo de arquitetura é inspirado na Grécia Antiga. E aí tem três estilos: é o dórico, a jônio, o estilo jônico e o estilo coríntio. Para nós que somos leigos, é tudo a mesma coisa, né? Mas para quem entende, possuem características um pouco diferenciadas. Mas o que é importante a gente entender é que até hoje alguns prédios são construídos inspirados nesse estilo arquitetônico da Grécia Antiga. Outra coisa também que eles deixaram para a gente de legal, de interessante, é a questão das esculturas. Como eu sempre falo, os gregos eles gostavam muito da parte física, da representação física, de imagens, e sempre valorizando muito o corpo. Então eles faziam muitas estátuas, especialmente estátuas em homenagem aos seus deuses e heróis. E para enfeitar os templos, assim como hoje a gente usa as imagens de santo para enfeitar as nossas igrejas, os gregos também gostavam muito de fazer imagens de deuses para enfeitar os templos em que eles iam celebrar. Outra herança muito importante e muito utilizada até hoje, deixada por os gregos, é o teatro e a literatura. Tanto o teatro, a apresentação teatral, quanto a literatura devem muito aos gregos, né? A Grécia Antiga fez surgir os dois principais gêneros do teatro e da literatura, que é a comédia e a tragédia. A comédia é o texto engraçado, as peças, as histórias para fazer rir. E a tragédia é o drama, né? São os textos e as histórias para nos fazer chorar. Então, essas características de apresentação para sorrir e apresentação para emocionar surgiram lá na Grécia. Não é à toa que eles usavam essas máscaras. Os atores gregos eles usavam essas máscaras. Essa é a máscara da tragédia. Essa também é uma máscara utilizada no teatro, que era para ser uma máscara cômica, era para ser uma máscara da comédia.
E essa daqui era uma máscara feminina que os atores masculinos utilizavam, porque as mulheres não se apresentavam. O teatro era uma atividade masculina, assim como as principais atividades gregas, né? A literatura também. E aqui é um exemplo do que era o teatro grego. Esses anfiteatros que a gente tem até hoje, como aquele que a gente tem lá na escola, aquele pequenininho, aquele que a gente tem lá perto do refeitório, chama anfiteatro, ainda inspirados no estilo grego de apresentação, que era assim que eles faziam as apresentações nos anfiteatros gregos. Outra característica, ou melhor, outra herança importante deixada pelos gregos é a história, a filosofia e as ciências. Coisas que os gregos deixaram e que nós naturalmente usamos no nosso dia a dia. A história enquanto ciência, história enquanto prática de contar sobre o passado, não surge na Grécia, né? Mas eles tiveram um grande destaque. Na escrita da história, na arte de escrever sobre o passado, vai se destacar Heródoto, que era um grego que ficou conhecido como o pai da história, porque foi o primeiro a se dedicar a isso, a escrever sobre a história, e o Tucídides, que também era outro escritor famoso da Grécia, que escrevia a respeito dos fatos que aconteceram no passado. Como eu falei, eles não inventaram a história, mas em certo sentido eles inventam o historiador, ou seja, aquela pessoa que se dedica em contar os fatos do passado, mas não porque um governante, não porque um chefe político mandou, mas porque ele acha interessante contar os fatos do passado. Isso seria o historiador, e essa prática vai começar na Grécia Antiga. A filosofia, que com certeza o Wagner já falou para vocês que surgiu na Grécia, ela vai se desenvolver lá a partir do pensamento racional. Não é dizer que os gregos disseram, ei galera, vamos aqui formar a filosofia. Não, não é isso. Mas os gregos eles criaram essa prática do pensamento racional, de usar a razão para raciocinar e chegar a uma conclusão. Discutir, debater, perguntar o porquê das coisas. Daí vem a filosofia. A filosofia é isso, né? É usar o pensamento racional, buscar o sentido nas coisas que acontecem, perguntar o porquê, o motivo das coisas acontecerem. Não é à toa que a palavra filosofia ela é formada de duas palavras gregas, philos, que é amor, e sofia, que é sabedoria. Então mostra que a filosofia, ela não é um conhecimento pronto e acabado. Ela é uma busca amorosa do conhecimento. Quando eu falo busca amorosa do conhecimento, eu estou falando que é aquela pessoa que se dedica a buscar sempre o conhecimento. Ou seja, é aquela pessoa que ela é apaixonada por conhecer. Ela é apaixonada por saber e não se contenta apenas com aquilo que lhe foi dito. Ela vai buscar conhecer cada vez mais. Isso é um filósofo e isso é a base da filosofia. Na medicina, também a gente pode dizer que os gregos deram uma grande ajuda na medicina, especialmente um carinha chamado Hipócrates, que ficou conhecido como o pai da medicina. Não é à toa que até hoje muitas faculdades de medicina, na sua formatura, usam o juramento de Hipócrates. Os formandos fazem o juramento de Hipócrates, que é um texto escrito lá na Grécia Antiga. Então, é um texto que vem desde essa época, escrito pelo Hipócrates. E nas formaturas de medicina, normalmente tem esse texto. Além disso, com o intercâmbio dos gregos com outros povos, como que esse intercâmbio? Por exemplo, no vídeo passado eu falei a respeito do Alexandre o Grande, que foi um imperador da Grécia que formou um grande império no mundo antigo. À medida que esse império vai se formando, vai acontecendo um intercâmbio cultural, uma troca cultural entre povos. Dessa troca cultural surgiram outras ciências que a gente estuda até hoje, que a gente tem e precisa delas no nosso dia a dia, como a geometria, por exemplo, que vai se desenvolver com um grego chamado Euclides, e outros mais. A geografia, que também vai se desenvolver na Grécia, e a física,
que também vai ter grande desenvolvimento pelos povos gregos, especialmente o Arquimedes. Então, isso daqui são coisas que estão naturalmente no nosso dia a dia que a gente usa, além da questão dos jogos, além da herança deixada pelo teatro, pelas artes, tudo o legado cultural que os gregos deixaram para a gente. Por isso que a gente diz que é uma civilização tão importante. Revisando aqui para encerrar o conteúdo sobre Grécia Antiga. Vocês vão ver se vocês conseguem responder essas 4 perguntinhas aqui. Primeiro, quais as principais características da religião grega? O que ela tem de particular? Segundo, os gregos eles também possuíam um livro sagrado igual a gente, católicos, cristãos que temos a Bíblia, por exemplo. Existia uma Bíblia dos gregos? A terceira pergunta: o que era e como funcionavam os Jogos Olímpicos? E aí eu já incluo outra pergunta: por que que eles existiram, né? Por que que eles foram criados? E a última pergunta: que heranças os gregos deixaram para nós? O que que a gente pode dizer que nós usamos no nosso dia a dia hoje e que vem desde a Grécia Antiga? Deixo vocês com essas 4 perguntinhas. Espero que vocês saibam responder elas e espero que tenham entendido a respeito da Grécia. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Beijos.